belas palavras de vida. É uma oração, podemos dizer assim, uma oração que pedimos a Deus que, de fato, as palavras expostas diante de nós venham da parte dele. 351 belas palavras de vida. Agora nós abriremos nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Convido os irmãos a ficarmos todos em pé. Faremos a leitura uníssono, isto é, todos juntos em uma só voz, o versículo de número 10. Mateus 6, 10. Todos juntos. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém. Irmãos, não podem assentar. Já foi feita a oração, em iluminação do Espírito Santo. Então, afirmamos que em nossa última exposição falamos sobre o porquê devemos pedir que venha o reino de Deus, ainda neste mesmo versículo. Em primeiro lugar, porque o mundo jaz no maligno e este precisa ser destronado, é a parte A do versículo lido. E em segundo lugar, porque Cristo deve reinar nos corações de seus discípulos, é a parte B deste mesmo versículo lido. Já hoje, a exposição terá como tema a oração do Senhor, isto é, o tema continua o mesmo, né? A oração do Senhor. Porém, a pergunta é outra. Por que devemos orar pedindo que seja feito a vontade de Deus?
Porque devemos orar pedindo que seja feita a vontade de Deus. Pois bem, dissemos anteriormente que a oração aceitável diante de Deus começa com a adoração a Deus. Ela inicia-se com Pai Nosso que estás nos céus, passando-se as nossas petições, que dizem respeito, em primeiro lugar, à adoração a Deus. As três primeiras petições, ou as três iniciais petições, dizem respeito à adoração que devemos a Deus. A primeira deve ser, portanto, santificado seja o teu nome. E a segunda petição, venha o teu reino. Ambas já expostas aqui. E vimos anteriormente que antes mesmo de fazermos petições em benefício próprio, nós devemos fazer petições em relação a Deus, a glorificação do nome dele. Hoje veremos a terceira e última petição em relação a Deus, que é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Portanto, a pergunta a ser respondida hoje é: por que devemos orar pedindo que seja feita a vontade de Deus? Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Versículo de número 10, a parte B do versículo, já dito, mas no exercício de fixação, de reforço para nós mesmos, leiamos junto à última parte do versículo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Dr. Martin Lloyd Jones diz que orar significa conversar com Deus, esquecendo-se de nós mesmos e tendo consciência da presença do Senhor. Orar é uma conversa com Deus onde nós esquecemos os nossos próprios problemas, dificuldades, questionamentos. Nós nos esquecemos de nós mesmos e nos lembramos que estamos na presença do Senhor. E, portanto, a oração começa sempre glorificando a Ele, enaltecendo o nome dEle, pedindo que aconteça. As três primeiras petições são essas, nas quais nós pedimos que aconteça aquilo que diz respeito a Ele, e neste caso, que se faça a vontade dEle aqui na terra. Esse deve ser nosso entendimento quanto à terceira petição. Tem muito crente que só ora porque julga que a oração tem como fulcro receber algum benefício da parte de Deus. Tem crente que ora só pedindo, só pede. Ah, pastor, mas a oração começa com petição. Sim, em relação a Ele. Não diz respeito a mim ou a você. É por isso que a grande maioria de nossas orações se prestam somente a pedirem uma bênção, uma cura, um favor e etc. Você já percebeu isso? Que a grande maioria das orações é só me dá, me dá, me dá. Me cura, me cura, me cura. Me beneficia, me beneficia, me beneficia. É porque falta o entendimento de que as três primeiras petições diz respeito a Ele. Não foi pedido nada ainda em relação a nós, conquanto essa petição já seja uma petição também direcionada a Deus em prol de cada um de nós, pois Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas.
Quando nós pedimos que faça-se a tua vontade na terra como no céu, nós estamos dizendo que aqui na terra faça-se a tua vontade, porque tu sabes o que é melhor para nós. Não seja a nossa vontade, mas a tua. Vai estar mais explicitado um pouco mais abaixo. Nós devemos orar assim, porque é dessa forma que o Senhor deseja que oremos. Antes de colocarmos nossas necessidades, devemos glorificar o nome dele através dessas petições. Nessa oração, Jesus nos ensina que devemos deixar de lado, pelo menos no início da oração, nossos interesses, vontades ou necessidades. Essa é uma oração modelo. Portanto, todas as demais orações necessariamente, não que necessariamente devem seguir este modelo. Veja, é um modelo. Claro que em nossas orações nós podemos sair do modelo ou orar outras coisas. Já estudamos aqui os tipos de orações. Mas toda e qualquer oração deve começar glorificando a Ele. Ao invés de colocar as suas próprias necessidades, são as necessidades dele que devem ser colocadas. Ah, mas Deus tem alguma necessidade? Não da perspectiva humana, não a necessidade conforme nós pensamos a necessidade, mas Ele deve ser glorificado. Antes de colocarmos os nossos interesses, as nossas vontades, as nossas necessidades, devemos colocar em relevo a grandeza de Deus através do louvor e da invocação do nome dEle. Devemos colocar em primeiro lugar nas nossas orações o nosso sentimento de amor, de apreço, de carinho por Ele. Mas tem crente que começa a oração já pedindo: Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá. Devemos começar as nossas orações louvando, invocando o nome dEle. O que inclui pedir que sua vontade seja feita na terra como no céu. E aqui a compreensão não é que devemos orar pedindo para que a vontade dele seja feita aqui e seja feita lá. Não, porque ela já é feita lá. O que o texto está querendo dizer é que assim como a vontade dele é feita lá, seja feita aqui. Por meio da petição, reconhecemos que a vontade de Deus para nós é sempre melhor que nossas próprias vontades. Nós precisamos pedir que seja feita a vontade dele na nossa vida, para que a gente possa cumprir aquilo que é a vontade dele. Porque se nós formos fazer aquilo que é a nossa vontade, nós vamos sempre errar. Porque as nossas vontades são más. Paulo diz que nós estávamos mortos antes de conhecermos Jesus, antes de sermos convertidos por Ele. Estávamos mortos e andávamos segundo as nossas próprias vontades. Efésios 2. Fazíamos o que a carne, os pensamentos, o Deus desse século mandava. E o que nós estamos pedindo na oração, e não somente na oração dominical, na oração do Pai Nosso, mas em todas as nossas orações, é que em nossa vida nós façamos a vontade dEle e não as nossas.
O que estamos pedindo é que, assim como é feita no céu, a vontade dele é feita no céu, entre os anjos ou pelos anjos e todos os seres angelicais, também sejam feitas por todos nós, seres humanos. Por outro lado, sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, conforme descrita pelo apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, verso 2. Onde, entre outras coisas, ele descreve ou fala da necessidade de a conhecermos, de conhecermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário conhecermos qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E nós só vamos conhecer se de fato pedirmos que essa vontade seja feita aqui na terra. Por isso que a gente ora pedindo que seja feita a vontade dele. Ao orarmos, seguindo o modelo deixado por Jesus, estamos pedindo que venha essa vontade boa, perfeita e agradável sobre nós, bem como sobre o mundo, para que os homens obedeçam às leis de Deus tão perfeitas, ou melhor, que nós obedeçamos, né, que todos os homens obedeçam à lei de Deus de forma tão perfeita, pronta e incessantemente quanto os anjos no céu. Talvez você me diga, pastor, mas eu já faço a vontade de Deus. Bom, eu acredito em você. Mas eu sei que nós, e em especial o mundo, não faz a vontade de Deus como os anjos fazem. Nós falhamos. Eles, ao contrário, cumprem a risca, cabalmente a vontade de Deus. Qualquer esfera, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer assim, de comando entre os seres angelicais. Todos fazem a vontade de Deus, perfeita e prontamente. E de forma incessante. Quanto mais faz a vontade dele, mais quer fazer a vontade dele. Porque a vontade dele é perfeita. Porque a vontade dele é boa. A vontade dele é melhor do que a nossa, é melhor do que a dos anjos. Eles cumprem cabalmente a vontade de Deus porque eles entendem, eles conhecem como ninguém. Afinal de contas, estão dentro do contexto angelical. Quem é Deus e a vontade dele é a melhor para qualquer ser. É o que nós devemos entender. R.C. Halley salienta que quando rogamos que aqueles que agora não obedecem às leis de Deus sejam ensinados a obedecer e que aqueles que obedecem o façam ainda com maior empenho. Ou seja, nós oramos pedindo a Deus que a vontade dele seja feita aqui na terra como já é feita no céu, para que aqueles que não cumprem a vontade dele, cumpram. As coisas só vão melhorar quando todos cumprirem a vontade de Deus, porque ela é boa. Ela é melhor do que a nossa vontade. E nós que já cumpramos ainda mais, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Não obstante isso, a vontade de Deus deve ser colocada em prática por cada um de nós. A vontade de Deus deve ser colocada em prática por cada um de nós. Não somente, não é, por aqueles que ainda não cumprem, mas nós em particular, devemos colocar em prática. Sobre isso, o reverendo Hernandes Dias Lopes, citando um determinado pensador, diz que
A oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Nós devemos pedir para que a vontade dele seja feita a partir de nós, porque nós, fazendo a vontade dele, de fato colocamos essa vontade em prática. E de fato a oração é esse instrumento poderoso, mas não para realizar a vontade do homem no céu. Tem gente que ora dizendo: Deus, eu determino. Ele está querendo dizer, em outras palavras, que a vontade dele tem que ser feita à força, começando no céu. Eu determino que seja assim. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Quem somos nós para mudar alguma coisa no céu? Quem somos nós para mudar alguma coisa no que diz respeito à vontade de Deus para as nossas próprias vidas? Portanto, busquemos colocar a vontade dele em ação aqui na terra, pois ele sabe o que é melhor para nós. E o fazemos justamente colocando em prática a oração dominical conforme ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que devemos orar pedindo que seja feita a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Meus irmãos, como temos dito em várias exposições, a felicidade é uma das coisas que o homem busca nesta terra. Mas sabe por que o homem não encontra a felicidade? Porque ele faz a sua própria vontade. O Senhor Jesus nos ensina nessa noite que uma das maneiras para alcançarmos a felicidade é cumprir a vontade de Deus. Nós só podemos ser felizes quando cumprirmos cabalmente a vontade de Deus. Enquanto não cumprirmos a vontade de Deus, nós viveremos tristeza, dor, por causa do pecado que estamos cometendo. Sabe, isso é salientado por R.C. Halley quando diz: nossa mais autêntica felicidade consiste na perfeita submissão à vontade de Deus. E é aí que entra uma pergunta: você tem feito a vontade de Deus? Ou uma outra: você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque é isso, né? Às vezes a gente quer uma coisa achando que na verdade aquilo que a gente quer é a nossa vontade, mas nós insistimos tanto com Deus achando que aquilo é a vontade de Deus para a nossa vida. Ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero para isso, para aquele lugar, eu quero mudar de cidade, eu quero mudar de emprego, porque eu quero, isso é a minha vontade. Mas será que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu particularmente, né, queria uma igreja grandiosa. Eu queria que essa igreja já fosse uma igreja. A exemplo de tantas que nós temos aqui só na nossa cidade. Mas qual é a vontade de Deus? Falando nesse ponto aqui especificamente para mim, qual é a vontade de Deus? É ter uma igreja grandiosa? Porque se fosse, já teria. Ou não? Por que ele quer que a gente seja uma igreja pequena? Eu não sei. Talvez para aprender mais.
Talvez para estar unidos ainda mais. Não sei. Mas o que eu sei é que eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, para colocar essa vontade em prática. Hoje aprendemos que devemos orar a Deus pedindo que sua vontade seja feita na terra, como já é feita no céu. Assim como os anjos e todos os seres angelicais fazem a vontade de Deus no céu, e por isso são felizes. Eu não acredito em anjo triste. Eu não acredito em ser angelical triste. Para mim, eles são felizes. Super, hiper, mega felizes. Quer ser também? Faça a vontade de Deus. Façamos a vontade de Deus, pois assim seremos igualmente felizes em relação aos seres angelicais. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude, não somente a orar pedindo que a vontade dele seja feita aqui na terra, mas que efetivamente façamos a vontade de Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela exposição da sua santa palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido esse Deus maravilhoso, esse Deus que cuida de nós, esse Deus que ilumina a nossa mente para entender a sua palavra, e esse Deus que através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, tem nos dado um modelo ideal de oração, nos ensina, nos ajuda a seguirmos este modelo, não somente a segui-lo, mas a colocá-lo em prática, pois isso será um divisor de águas na nossa vida. Quando nós fizermos a sua vontade, seremos felizes. Ó Deus, para além disso, nos dá um resto de ano maravilhoso, uma semana abençoada na sua presença. Derrame da sua graça sobre a vida de cada um dos meus irmãos que aqui se encontram, bem como aqueles que não puderam estar hoje no culto, ou por alguma razão, trabalho, viagem, ou enfermidade, conforme for. Que o Senhor nos abençoe. É a oração que fazemos e a fazemos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vou impetrar a bênção apostólica e depois nós encerramos com o cântico, o hino 368 do nosso irmão. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre nós, sobre todo o povo de Deus. E nos abençoa, ó Deus, nos ajuda para que todos possamos fazer a tua vontade aqui na terra, como ela já é feita no céu. Amém.
Deus nos abençoe.